Olá pessoal, olá minha amada e mais querida nação rubro-negra, sejam todos bem-vindos aqui ao canal da Nação Rubro-Negra. Vamos trazer hoje informações atualizadas do Flamengo. O Flamengo pegou um grupo da Libertadores em que o presidente BAP deu a sua palavra. A gente vai trazer aqui a fala do BAP falando sobre o grupo da Libertadores em entrevista exclusiva à ESPN Brasil. José Boto detalha tudo sobre Lohan. E Jorginho, reunião com o atleta pode selar o seu destino. Dessa vez não passa. Ou Jorginho assina o pré-contrato ou não vem para o Flamengo. Isso e muito mais aqui, agora no canal da Nação Rubro-Negra. Só que antes de tudo, eu peço para você que chegou agora aqui, não é inscrito no canal, tem um botão aqui embaixo escrito inscreva-se, dá aquela ajuda para a gente, dá aquela moral, vai lá, se inscreve, deixa aquele like bacana e comente aí embaixo. E já vamos começar o vídeo, gente, falando aqui do primeiro assunto sobre o Lohan, né? Isso porque o José Boto divulgou aí ontem em uma live lá com Vêner Casagrande, né? Ele participou da live com o Vêner e ele falou aí sobre o afastamento do Lohan, ele detalhou tudo, né? E uma das principais promessas da categoria de base do Flamengo nos últimos anos, Lohan está passando aí por um momento em reavaliação em sua trajetória no clube rubro-negro. O meio atacante de 18 anos, né? Ele retornou ao sub-20 após não conseguir se consolidar na equipe principal. Nesta segunda-feira, 17, o diretor técnico José Boto abordou abertamente a situação do jogador, enfatizou aspectos que devem ser aprimorados para que ele possa se afirmar no futebol profissional, né? Em uma das entrevistas ao Vêner Casagrande, o dirigente português destacou que Lohan possui um talento considerável, mas precisa desenvolver melhor sua leitura de jogo e atitude nos treinamentos para se adaptar ao ritmo do futebol profissional. Segundo Boto, muitos jogadores da categoria de base recebem uma idolatria prematura, o que pode afetar negativamente no seu desenvolvimento. Boto também ressaltou que Lohan é um bom exemplo do que representa a formação. Não vou falar especificamente do Flamengo, os jogadores são idolatrados muito cedo, quando não deveriam ser muitas vezes. A culpa recai sobre seus mentores, os próprios treinadores que permitem que o jogador faça o que deseja, porque resolve jogos. Contudo, isso não contribui para o sucesso dele no futuro. Lohan possui um talento imenso, mas isso não é suficiente para atuar no futebol profissional, declarou aí José Boto. Além das questões técnicas, Boto também enfatizou que a evolução de Lohan depende também de sua própria mentalidade. O dirigente afirmou que o jovem precisa reconhecer a necessidade de desenvolver aí para ter novas oportunidades na equipe principal. Ele precisa ser o primeiro a acreditar nisso. Não basta que eu vou aos treinamentos, né? E os treinadores acreditem também nele. E deve ser o primeiro. Sinceramente, esperamos que ele aceite algumas medidas mais rigorosas e que no futuro ele nos agradeça por isso. Precisamos ver o Lohan com habilidade que lhe permitam ter valor no futebol profissional, afirmou aí o diretor técnico José Boto. Apesar das críticas e da decisão mantê-lo na equipe sub-20, o Flamengo não planeja negociar Lohan no momento, né? O Lohan estava sendo negociado aí com Red Bull Bragantino, mas no momento o Boto expressou que não. Ele tem aí, o desejo dele é contar ainda com Lohan e fazer o moleque virar um craque. Então aí o José Boto, que também num trecho da entrevista, gente, ele falou que a base do Flamengo é uma das bases, a melhor base do Brasil. Eu concordo com isso, mas tem outras bases boas aí também. O São Paulo, campeão da Copa Sub-20, o Palmeiras, o Corinthians também tem uma base muito forte, mas no momento o Flamengo é quem domina o futebol brasileiro na base, né? Então, José Boto, ele vai trabalhar com muita garotada da base. Então, gente, você torcedor, você torcedora, não se assustem se nos próximos 2 anos o Flamengo usar só a base e não contratar mais jogadores com nomes relevantes.
não se assustem. José Botto, ele está aí para aprimorar mais a base do Flamengo e relevar, dar mais oportunidades para esses garotos que estão surgindo agora e no futuro vão ser os craques do Flamengo. E aí, o que é que você achou da coletiva, da entrevista aí do José Botto, falou dessa questão? E deixa aí embaixo nos comentários. E vamos falar de outro assunto aqui que o José Botto abordou, foi sobre a reunião com o Jorginho, né? O técnico, o presidente do Flamengo, BAP, ele confia muito no José Botto e deu tudo que ele precisa aí para os trabalhos dele no Flamengo, né? Ele trouxe o José Botto lá do Shakhtar Donetsk, não, do PAOK da Grécia, né? E o José Botto está trabalhando aí muito bem no Flamengo. Já começou primeiro pela permanência do Felipe Luiz. Isso aí foi muito importante. E ele abordou aí, no caso, a reunião com o Jorginho, com o staff do jogador. Ele foi perguntado aí pelo Vêner Casagrande sobre a questão do staff estar lá no Rio de Janeiro, na final do Campeonato Carioca e tudo mais. E ele ressaltou que sim, vai ter uma reunião aí com o staff do jogador e vai ter uma primeira reunião com o atleta. Então, o Vêner Casagrande também trouxe aí no SBT Esportes que vai ter sim uma nova reunião com o Jorginho. O jornalista do SBT Esportes Rios afirmou aí em seu canal no YouTube que o Flamengo fará uma reunião nesta quarta-feira, amanhã, né, com o meio-campista brasileiro naturalizado italiano. O rubro-negro já tem tudo acertado com o volante, que ainda não assinou o pré-contrato por respeito ao Arsenal. O diretor de futebol José Botto tentará convencer Jorginho a assinar o vínculo, já que o intuito do Flamengo é que o meia de 33 anos se apresente no meio do ano, ou seja, a partir de maio a gente já pode ter Jorginho no Flamengo. Por quê? Porque a temporada europeia acaba em maio. Então essa reunião de amanhã vai ser muito importante para o Jorginho. A Raíssa Simplício também lá no de placa, ela trouxe lá com o José Ilan, o paparazzo rubro-negro, a Raíssa Simplício, e ela trouxe que o Jorginho e o Flamengo, eles estão negociando, vão negociar ainda nessa reunião aí, mas tem contraproposta. O Flamengo espera uma contraproposta do empresário e do jogador. Então, é bom a gente abordar esse caso, esperar a reunião. Saindo dessa reunião, a gente procura informações e traz aqui para vocês no canal. Por isso que é bom vocês serem inscritos no canal, né? E a Raíssa Simplício também, ela falou do Gerson, na reunião que o Flamengo terá com o Gerson nos próximos dias. Por quê? Porque o Flamengo já tinha um acordo selado com o Gerson, né? Só que o staff do jogador, ele não gostou do contrato do Gerson com o Flamengo. Ele quer um contrato com valorização salarial maior, ou então, no caso, 1 ano a mais de contrato. Ou seja, o contrato do Gerson com o Flamengo, que já estava tudo acertado para 2029, ele vai passar a ser em 2030, até dezembro de 2030, com uma valorização salarial com luvas, incluindo tudo. Metas batidas por campeão, porque campeão, vamos supor, campeão da Libertadores, meta batida, já vai contar no contrato. Com isso ele vai receber algo a mais. A princípio, o Flamengo pagará R$1 milhão e R$1.000, né, R$1.100.000 para o jogador, e o jogador já vê aí, já se revelou aí que quer, mas o staff do jogador tá fazendo um jogo duro. Isso aqui, gente, isso aqui é onde vai, fala alto, né? Sorteio da Libertadores definido. Eu trouxe na live aqui ontem. Quem participou da live viu o sorteio ao vivo. O Flamengo caiu num grupo acessível, né? Muito acessível, na minha opinião. E o Flamengo, como sempre, pegou pedreira, né? O Flamengo pegou a LDU de Quito aí, é o time mais consistente do grupo, né? Vai bater de frente com o Flamengo por conta da altitude. O Flamengo conseguiu aí, então,
pegar um grupo, eu acho que na minha percepção, o mais acessível da Libertadores, porque os outros aí já são mais difíceis. Então, o Flamengo pegou aí no grupo a LDU de Quito, o Deportivo Táchira e o Central Córdoba da Argentina, que vai participar da Libertadores pela primeira vez. E a gente vai trazer uma fala aqui do BAP, onde ele foi perguntado pela repórter da ESPN Brasil, Aline Nascimento, e ele falou sobre o grupo. Vamos trazer para vocês aqui agora a fala do VAP. Aquele que eu acho que ficou de bom tamanho para a gente. Agora, tem uma altitude, Quito. Flamengo tem que se acostumar, né? As últimas vezes... Mas quando que vocês aí em casa lembram de Libertadores com o Flamengo sem ir a Quito? É difícil de lembrar, é natural. Quando as bolinhas começam a rodar, a gente já vê Quito chegando. Natural, já estamos acostumados. Agora, qual que é o termômetro, olhando para esse grupo C do Flamengo e olhando os outros grupos que se formaram? Bom, conceitualmente tem alguns grupos mais parelhos do que o nosso. Então, acho que o Flamengo não tem nada que reclamar, tem que focar no trabalho, fazer o que a gente controla e realizar uma grande Libertadores, uma grande primeira fase para começar essa Libertadores de 25. Agora, a questão de logística, né? Quito fica mais difícil. Olha, eu entendo que a logística ela vai ser complicada para outros clubes. Se você parar para pensar que tem gente que não voa de fretado, então a gente chega no aeroporto, entre a gente chegar, entrar na aeronave, ela decolar, meia hora. O avião decola quando a gente chega, né? Quando a gente volta. Então, eu entendo que a gente já está acostumado com isso, a gente tem uma infraestrutura bastante aparelhada e ajustada para gerar todo o conforto necessário para os atletas, então isso está longe de ser um problema. Expectativa grande, dá para dizer que o Flamengo sai animado, empolgado aí para essa Libertadores? Sempre, né? Sempre. E que 2025, que a gente começou muito bem, oxalá a gente prossiga dessa forma e que a Libertadores não seja diferente. Então tá aí, gente. A voz aí do BAP em entrevista à ESPN Brasil, ele falou que o grupo do Flamengo, à vista dos outros, é mais acessível, né? Teve grupos aí mais difíceis, como eu acho que, na minha opinião, o grupo mais difícil foi o do Internacional, né? O Bahia se deu muito mal, então aí o Flamengo tem sim o que comemorar. Bem, gente, jogos de estreia já está marcado, né? E o Flamengo jogará o jogo de estreia na quinta-feira, dia 2, passando essa semana na outra já tem a estreia, fora de casa. O Flamengo enfrenta o Deportivo Táchira, lá na Venezuela. Depois o Flamengo joga contra o Central Córdoba em casa, no Maracanã, no dia 9. Depois, no dia 4 de abril, Flamengo, no dia 23 de abril, o Flamengo enfrenta a LDU, né, jogo em casa, né, jogo fora, lá na altitude de Quito. E depois do jogo contra a LDU, o Flamengo vai enfrentar o Central Córdoba fora de casa, né, lá na Argentina, e daí fecha 2 jogos em casa no Maracanã. Joga no dia 7 contra o Central Córdoba, no dia 14 joga o jogo contra a LDU, o jogo no Maracanã, e no dia 28 aí de maio fecha a fase de grupo jogando no Maracanã contra o Deportivo Táchira. Por isso que é bom ser cabeça de chave dos grupos, gente. Cabeça de chave do grupo sempre fecha com 2 jogos em casa. Isso é muito importante aí. Então, a gente conheceu aí o caminho do Flamengo na Libertadores e esperamos que seja mais um título para a nação rubro-negra. Essa torcida merece sempre ser campeão de tudo, né? E, cara, sinceramente, cara, o torcedor do Flamengo, ele não tem o que reclamar. O torcedor do Flamengo, ele vive só de alegrias, né? Só de alegrias. Exceção de 2023, que passou em branco, mas o restante de 2018 para cá, cara, o Flamengo é campeão quase todo ano. Se não levanta um troféu, levanta 2, 3. O ano mágico para o Flamengo, na minha opinião, de 2019 para cá, teve 2 anos mágicos. 2019, onde fomos campeões de quase tudo, e em 2022, onde conseguimos ser campeão da Libertadores e Copa do Brasil, algo jamais feito aí por um clube brasileiro, ser campeão da Copa do Brasil e da Libertadores no mesmo ano. Então, o Flamengo é isso, essa paixão, gente. O Flamengo é inexplicável, né? Bem,
O vídeo de hoje foi esse. Se você gostou do vídeo, deixa o like, compartilhe e não se esqueça de se inscrever e deixar o comentário aí embaixo. Valeu, saudações rubro-negras. Isso aqui é Flamengo.